E aí galera, Nicolas, canal MF Bikers, beleza? 3 anos com a minha Sportster, minha 883R. Qual seria a minha próxima moto? Será que preciso mesmo de uma nova moto? Fica aí que é o conteúdo de hoje. Fala galera, tudo bom? Antes de tudo, considera se inscrever no canal. Se você é novo, principalmente, acompanha os nossos vídeos anteriores aí. Tem bastante conteúdo legal que eu tô produzindo pra vocês. E vamos ajudar aí um jovem com o seu sonho de crescer um canal no YouTube, hein? Então, se já gostar aqui do tema, vai lá, tem muito mais conteúdo lá pra vocês também, tá? Lembrar vocês também que se está procurando oficina boa para deixar a sua moto para fazer a manutenção, Mamutes Garage aqui em Osasco, tá bom? Deixa sua moto lá, vai sair zero depois da manutenção corretiva ou preventiva, beleza? Bom, o canal eu criei muito com um propósito aí de propagar, né, algumas informações, o que eu souber, o que eu aprendi nesse tempo andando de moto, mas também de falar algumas coisas que der na telha aí, né, e gerar uma discussão em torno desse tema. Acho que muita gente compra a 883 como a primeira moto para entrar no mundo da Harley, né? Uma moto entre aspas de entrada da maioria da galera. E comigo não foi diferente, né? Foi a minha primeira moto. Mas depois de 3 anos com ela, depois de várias viagens, vários quilômetros aí que eu percorri, dá vontade de trocar de moto, né? Mas qual moto que eu iria, né? Qual que ali tá meio que me chama um pouco mais de atenção, né? Eu gosto de moto talvez um pouco mais esperta, né? Um pouco mais esguia, que eu teria uma facilidade maior de poder enfrentar, por exemplo, um trânsito desse daqui, já que isso daqui é minha rotina, né? Pegar esse trânsito que ninguém resolve, né? Então uma moto grande pra mim já não serviria. Então eu, por exemplo, já não pegaria uma Fat Boy, embora eu ache ela uma moto muito bonita, mas sem condição, né? Principalmente para esse trânsito aqui, como eu falei. Pegaria também uma Street Glide. Acho muito bonita, meu sonho de consumo um dia, né? Mas eu só vou poder ter uma Street Glide quando eu realmente tiver mais de uma moto, né? A Street Glide é muito meu sonho também, mas muito difícil. Eu acho que eu usaria pouco a moto, pelo menos pensando em como tá a minha vida hoje, né? Pra você ter uma Street Glide, putz, eu viajaria muito. Teria que viajar demais assim pra compensar ter essa moto, que daria dó de deixar ela parada lá, não fazer umas grandes viagens, né? Então essas motos maiores pra mim acaba não rolando muito. Acho que eu não teria outra Sportster, né? Embora existam as Sportsters que tem um motor maior, né? Um motor 1200. Mas eu acho que o feeling seria basicamente o mesmo, né? A sensação que ela me passaria, ela ia ter mais força, né? Ela ia ter mais torque, mais potência. Mas eu acho que para a maioria das coisas eu não sentiria uma diferença assim muito gritante, não que me faria ficar pensando, né? Nossa, realmente valeu a pena a troca e tal. A minha coceira, né? Minha vontade de trocar de moto, assim, é mais pra sentir o feeling de outras motos mesmo, né? De outra pegada de moto. Acho que cada moto tem essa assinatura própria, né? Cada moto ela vai te transmitir uma sensação. E claro, eu como gosto de customizar minha moto, a gente sente quando o projeto vai chegando no final dele, né? Quando aquele seu projetinho ali que você passou tanto tempo mexendo, você olhou pra ele e falou, bom, eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer nessa moto. Isso não significa que você tem que vender, né? Mas eu acho que a gente tem essas fases de vida e mudar também é importante às vezes, né? Dito isso, as motos que eu teria hoje seria uma Softail Street Bob. Vou deixar as fotos aí, que aí já é um motor M8, né? E teria uma Dyna FXDC ou Street Glide Custom, né? Também vou deixar a foto aí. Essas duas motos são as motos que eu mais paquero, assim, de ir para uma próxima moto, né? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente está falando de uma Dyna é complicado, ela tem alguns problemas crônicos, então é uma moto que se você for comprar, você vai ter talvez uma dificuldade de achar uma moto aí, uma Dyna que esteja bem cuidada.
Porque por muito tempo ela foi uma moto de preço acessível, entre aspas, né? Às vezes você achava uma Dyna no valor muito próximo de uma 883, só que numa Dyna você tem muito mais motor, né? Então, talvez por muito tempo a galera tava focando nisso, sabe? Pô, vou gastar 30 e tantos aqui numa Sportster, vou gastar isso numa Dyna, é mais moto. E de fato eu acho que sim, acaba sendo um pouco mais de moto. Mas as manutenções dela, os mais crônicos, né? É complicado. Então você vai comprar uma Sportster, por exemplo, eu recomendaria você ter ali pelo menos uns 5 mil a mais do dinheiro da moto para fazer alguma manutenção caso precise. Numa Dyna, talvez eu colocaria aí uns 10, né? Eu não tenho Dyna, mas convivo com a galera lá da Mamutes e muito se fala sobre as Dynas, né? É uma moto boa, é uma moto espetacular, deve ser um motão mesmo. Mas ela tem esses problemas crônicos e acontece de ter muitos donos descuidados dela. Então é capaz de você pegar uma Dyna aí que não esteja numa qualidade muito legal e vai precisar desembolsar uma grana. E é justamente esse desembolso, né, essa grana a mais que eu teria que desembolsar, que me faz pensar muito na Dyna, na Softail Street Bob, que é tipo uma evolução da Dyna, né? A Dyna teve a moto Street Bob também, né? E aí isso acabou meio que sendo carregado ali para Lowrider S e talvez para Street Bob. Então é justamente esse dinheiro a mais que eu teria que guardar para uma Dyna que me faz pensar se não é melhor ir para uma Street Bob M8. É um motor mais novo, é uma moto com, até hoje não sei um problema crônico do motor M8, né? Também não pesquisei muito a fundo, mas é um motor que é mais confiável, é uma moto mais nova. É uma moto que tem, até o momento, né, a tendência de realmente dar menos problemas crônicos. Então, nem sempre o mais novo é melhor, né? Mas quando a gente está comparando uma Dyna com uma Street Bob com motor M8, aí eu fico muito nessa dúvida, é muito complicado. Acho ambas as motos muito lindas, muito bonitas, mas como eu falei, cada um tem suas desvantagens, né? Pra mim, quais são as desvantagens da Dyna, né? Seria essa que eu falei, da questão da manutenção, né? Ela tem um valor um pouco mais baixo, mas ela tem alguns problemas crônicos aí, né? Mas realmente é uma moto ali, pra mim, eu teria bastante. E qual que é a desvantagem da Street Bob, né? Motor M8. Pra mim, talvez só o tanque. O tanque dá uma matada na moto, porque assim, não que eu já não esteja acostumado, né? Mas o tanque da Street Bob, ele é um motor, é um tanque que tem, se eu não me engano, uns 13 litros e alguma coisa. É 1 litro a mais do que uma 883, por exemplo, né? Claro que o motor M8 ele é muito mais eficiente, então pode ser que eu consiga andar sem precisar abastecer numa quilometragem muito maior do que eu faço hoje na 883, né? Só que, qual que é a ideia, né? Eu não quero vender essa moto, eu quero ter essa moto pro dia a dia e equipar uma moto um pouco maior para poder fazer umas viagens para longe mesmo, Ushuaia, pro Atacama, que seja, para ir para longe mesmo, né? Dá pra ir de 883? Dá, certeza, com certeza dá pra ir. Mas claro, não vai ser a das coisas mais confortáveis, né? Recentemente a gente foi pra Maringá participar lá de um evento, eu junto com a galera aí da Mamutes Garage. E todo mundo tinha fairing, né? Que é aquela proteção que vem aqui na frente da moto pra cortar o vento. E eu não tinha nada, né? Então meio que eu ficava voando na moto assim, então era complicado. Por isso que é uma das vontades aí ter uma moto maior, né? Pra poder mexer, customizar. Até porque se eu colocasse um fairing aqui, que é uma parada que eu tô olhando com outros olhos agora, né? Tá me agradando visualmente melhor esse estilo Club Style. Numa 883 eu não faria uma Club Style, né? Eu particularmente, né? Cada um customiza sua moto como sentir no coração, mas eu não curto muito. Mas agora, quando a gente tá falando de fazer uma Club Style numa Dyna ou numa Street Bob, putz, eu já piro muito mais. Mas muito mais mesmo. Acho que combina bem melhor, sabe? Então, que moto vocês que tem uma Sportster, uma 883 teriam como próxima moto, né? Eu não sou muito a favor daquela parada da escadinha das cilindradas e nem que existe uma ordem lógica para você ter as motos.
É mais a parada de mudar um pouco, né, o feeling que você tá sentindo com a moto, a proposta dela. E é isso que eu queria, mudar um pouco a proposta de moto. Se pudesse, né, sem precisar vender essa, né, mas aí fica um pouco mais difícil. Então comentem aí o que vocês acham. Qual moto vocês iriam depois de uma 883? Uma Dyna, uma Street Bob M8 e qual outra além dessas? Fechou? Galera, considera se inscrever aí no canal, comenta aí o que vocês acham. E também acompanha a gente lá nas redes sociais, fechou? Valeu, galera, até o próximo vídeo.